Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Como é bom, né, estar aqui comemorando a vida das mulheres, enfim, tudo que o Senhor nos proporcionou. Então, queria já agradecer a Ana pelo convite, é uma honra estar aqui pregando. E assim, é a primeira vez que eu entro aqui no púlpito um pouquinho emocionada, por causa que, para quem não sabe, a minha mãe, né, a Carmen, que deu o testemunho, e a gente sabe o que passamos ano passado, né? Então, glória a Deus para a vida dela. E enquanto ela falava, me veio uma coisa muito forte no meu coração. Hoje, eu só estou aqui porque uma mulher orou por mim, que foi minha mãe. Então, orem pelos seus filhos, mulheres. E pais também, orem pelos seus filhos. Não desistam deles. E bom, vamos orar agora para iniciar a mensagem. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui, Senhor. Que não seja eu aqui ministrando, Senhor, mas que seja o Seu Espírito Santo, Pai. Eu convido Jesus nesse momento para pregar junto a mim, para me auxiliar aqui na mensagem, e que todos nós possamos receber mais de Ti nesta manhã. Abençoe a vida de cada mulher, Pai. Abençoe a vida de cada mulher que está na luta com seus filhos. Abençoe a vida de cada mulher que está passando por algum tipo de enfermidade, Senhor. Neste momento, Senhor, eu já declaro cura sobre a vida destas mulheres, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o culto hoje foi feito pelas mulheres, mas não é só para as mulheres. Então, homens, a mensagem de hoje também é para vocês. Bom, hoje vamos falar de identidade cristã. E a Ana, ela leu alguns versículos e eu aproveitei esses versículos para trazer para a mensagem de hoje. Então, vamos começar lendo 1 João 3:1. 1 João 3:1. Acho que achou aí? 1 João 3:1. Foi. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então veja bem, para que fosse chamados de filhos. Hoje você é filho, você é filha do Senhor. Efésios 5:1 falam assim. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Porque devemos imitar nosso Pai, a Deus, porque somos filhos, e os filhos se inspiram justamente em seus pais. E, para fechar aí e dar início, Romanos 8:17. Romanos 8:17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Ou seja, mais uma passagem dizendo que somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Por quê? Porque Cristo era o primogênito. Então Ele deu lugar para que nós fôssemos adotados por Deus, né? E aqui diz, se participamos dos seus sofrimentos, ou seja, se você é perseguido, se você passa tribulação aqui, se participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Amém? Agora eu quero saber, quem aqui se considera filho de Deus? Levanta a mão. Quem se considera filho de Deus? Amém, glória a Deus.
Só que vocês sabem que existe um ditado, provavelmente vocês já ouviram isso por aí, que a pessoa passa por alguma situação difícil e ela fala: ah, mas eu sou filha de Deus. Não importa se ela é da igreja, do mundo. E ela fala: ah, mas eu sou filho de Deus também. Ah, eu posso fazer isso porque eu sou filho de Deus. Só que não é bem assim. Todas as pessoas são criaturas. Todos fomos criados por Deus. Mas filhos somente quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E lemos em Efésios 5 que devemos ser imitadores, né? E lá em casa a gente tem uma brincadeira assim, que meu pai sempre fala: ah, ela é 98% eu, 2% a mãe. E aí sempre assim: ah, 98% o pai, 2% a mãe. E às vezes a gente até pergunta: cadê os 2% da mãe, já que ela é tão parecida com o pai? Então assim, a gente sempre vai parecer mais com um do que com o outro. Vamos olhar mais para um, para imitar, do que para outro. E aí, existem estudos científicos que falam que apenas 10% do nosso comportamento vem de genética. Apenas 10%. O resto, os outros 90%, é modulado pelo ambiente. Ou seja, você realmente imita aquelas pessoas que você convive. É por isso que muitas das vezes você tem um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, e você começa a pegar hábitos daquelas pessoas, porque o ambiente modula o seu comportamento. E aí, a Bíblia fala para sermos imitadores de Cristo. Ou seja, para termos o comportamento dele. Das pessoas da nossa volta, temos o comportamento dessas pessoas. Então, o que a Bíblia está sugerindo aí? Tenha relacionamento com Jesus. Porque quando você se relaciona com ele, você se torna parecido com ele. A sua identidade fica próxima à identidade dele, pelo relacionamento. E aí vem a pergunta, né? Onde estamos pondo a nossa identidade? Onde estamos pondo a nossa identidade? E aí, todo mundo aqui tem identidade, documento? Todo mundo? Aquele documento que vem a sua foto, a sua assinatura, quando você vira aquele documento, o que está escrito atrás dele? A filiação, nome do pai e nome da mãe. Ou seja, a sua identidade vem muito dos seus pais. E aqui eu queria dizer uma coisa. Às vezes, a sua identidade foi forjada dentro da sua casa. Mas eu não sei como era a sua casa. Talvez você tenha vindo de um lar desestruturado. Talvez a sua identidade tenha sido forjada com algum tipo de abuso na infância, com algum tipo de violência. Talvez você tenha sofrido isso durante a sua infância, durante a sua juventude, e isso modulou o seu comportamento. Como a gente viu aqui, 90% dos nossos comportamentos são modulados pelo ambiente. Ou seja, eu não sei se a sua identidade foi forjada por relacionamentos amorosos ruins, que isso deixou marcas, cicatrizes na sua identidade. Isso pode ter te feito uma pessoa talvez mais amargurada. Isso pode ter te feito uma pessoa mais sexualizada, uma pessoa mais reprimida, talvez uma pessoa rancorosa, talvez menos perdoadora. Enfim, lacunas que acontecem durante a nossa vida moldam nossos comportamentos e fazem com que a gente adote uma identidade social, uma identidade do nosso comportamento para com os outros. Mas quem você é agora?
Não importa o que te aconteceu, eu pergunto quem você é agora. E a Bíblia diz quem você é. Vamos abrir em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Nova criação, gente. Outras traduções falam nova criatura. Hoje, você não é o que te aconteceu. Hoje, você é nova criatura. Amém? Hoje, você tem uma nova identidade. Mas será que a gente tem se comportado como nova criatura? Vamos ler em Mateus 9:17. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se arrebentarão. O vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. O que foi colocado em você quando você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Foi colocado o Espírito Santo de Deus. Hoje o Espírito Santo habita em você. Só que o Espírito Santo, ele não habita em locais que não são preparados para ele. Deus é santo, então ele precisa de algo puro. Ou seja, um vinho novo não entra no odre velho. O vinho novo não entra em odre velho, porque se você fizer isso, se a santidade do Senhor, se o Espírito Santo vier habitar em odres velhos, algo vai acontecer. O odre vai se romper. Se essa nova identidade que você tem for colocada em uma pessoa com hábitos antigos e pecaminosos, você vai se romper, querido. Você vai se romper. Por isso, o vinho novo é colocado em odres novos. E eu estava vendo, essa paternidade de Jesus é algo tão lindo. Ele gostaria tanto de estar conosco e nos adotar, que ele deixa mensagens durante a Bíblia, desde lá do início. Lá no início, lá em Abraão, por exemplo. Vocês lembram quando Deus mudou o nome de Abraão? Ele era Abrão e depois virou Abraão. No inglês, Abraham. E Sarai era Sarai, virou Sara, com H. E o que acontece? Esse H, ele botou no original, no português a gente não tem Abraão com H, mas Abraham, no inglês, é mais parecido com o original. E esse H foi colocado no nome de Abraão e foi colocado no nome de Sara. E onde tem o H? No nome Yahvé, no original. Ou seja, é o momento que Deus coloca: você é meu filho, você é minha filha, eu estou te adotando. E isso é lindo, porque você começa a pensar: caramba, não importa o que me aconteceu, não importa o pai que eu tive, não importa a mãe que eu tive, porque agora eu sou filho de Deus. Agora minha identidade não está no que eu fazia, agora minha identidade está em quem Ele diz que eu sou. Ele diz que você é geração eleita, povo santo, sacerdócio real, nação escolhida. E uma vez eu fui numa igrejinha muito humilde. Eu era crente Raimunda, crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Infelizmente era assim quando eu era jovem. E eu fui
numa igreja que minha amiga me chamou, há muitos anos atrás, e ela me chamou para ir numa igrejinha muito humilde, lá na Rua do Fogo, lá em São Pedro. Muito assim, muito humilde mesmo. Era uma casinha assim, quase um barraquinho mesmo, essa igreja. Mas fomos lá e a mensagem era incrível, assim, Deus falou tremendamente comigo naquele culto. Eu lembro que Deus falava tanto comigo que o pregador estava pregando, era tudo vindo para mim, e eu lembro que eu pensei assim, não entendi o que ele falou agora, e eu não esbocei nenhum sentimento. E aí, nisso que eu falei aqui com Deus, não entendi o que ele falou agora, ele falou lá na frente assim, Senhor, sua filha não está entendendo o que eu estou falando, pois eu vou repetir para ela. Falou no feminino. Aí eu falei, gente, estou assustada. E aí? Mas foi bênção. Só que eu lembro que esse pregador, no final do culto, ele veio até mim e falou uma palavra que na hora caiu a minha ficha. Ele falou assim, você acreditou naquilo que falaram que você seria na infância. Você acreditou na palavra de maldição que soltaram na sua vida, na sua infância. E assim, não vem ao caso o que foi colocado na infância, mas na mesma hora que ele falou, eu me lembrei, eu na escola, criança realmente, e outra criança da minha turma, colocando uma palavra de maldição na minha vida. E eu internalizei aquilo ali. E talvez, querido, você tenha internalizado algo que te falaram na infância. Que você seria promíscuo, que você seria vagabundo, que você seria um drogado, um presidiário, que você seria burro, que você seria qualquer coisa que fosse uma maldição. Talvez você tenha recebido isso e adotado isso como a sua identidade. Só que sabia que Deus também te deu uma palavra na sua infância? Na infância Ele te deu uma palavra. Vamos abrir aqui em Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou na boca de Jeremias e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Deus te escolheu no ventre. Antes de te lançarem uma palavra de maldição, Deus fala, eu te escolhi. Não importa se você não foi desejado pelo seu pai, pela sua mãe, porque Deus te escolheu. Deus te escolheu no ventre. Algumas palavras vão dizer que eu te conheço desde antes da formação do mundo, ou seja, antes de tudo existir, Deus já conhecia você, a sua personalidade, Ele já sonhava com você. E essa é a identidade que Ele quer colocar na sua vida. Não de uma pessoa que nasceu por um descuido, não de uma pessoa que foi rejeitada na infância, não de uma pessoa que sofreu uma palavra de maldição, não de uma pessoa que sofreu algum abuso, mas uma palavra de eu te escolhi, eu te desejei. E talvez você ainda pense assim, mas fui eu que vim para o Senhor, eu que escolhi o Senhor. Será que Ele me recebe? Afinal, a escolha foi minha?
Talvez você pense isso, né? Será que Ele me recebe do jeito que eu sou? Será que mesmo eu com os meus defeitos Ele me recebe? Vamos ler isso aqui na Bíblia. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Amém? Vamos explicar essa passagem. Aqueles que de antemão Deus conheceu. Deus te conheceu desde antes de você existir. Também os predestinou. Sim, você não está aqui por um acaso. Não foi exatamente uma escolha sua. Deus te predestinou para você ser filho dele, conforme a imagem do seu Filho, fala em Romanos. Ou seja, é aquilo que vimos. Somos imitadores de quem? Cristo, que foi o primogênito, para sermos co-herdeiros com Ele, ou seja, seguirmos a Ele. E aí você pensa, caramba, tudo bem, Deus me predestinou, mas eu sou tão pecadora, como é possível? E aí vem a palavra, também justificou. Também justificou. Quando Jesus morreu, você foi justificado. As coisas velhas se foram, tudo novo se fará. E fala também, glorificou, ou seja, um dia seremos glorificados com Ele. Mas talvez você ainda não esteja satisfeito. Talvez você ainda esteja falando, não, mas será mesmo que Deus me escolheu? Mas, poxa, eu erro tanto. Será mesmo? Efésios 1:11. Efésios 1:11. Vai falar assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo a sua própria vontade. Todas as coisas segundo a sua própria vontade. A vontade é de quem? É sua? Não. A vontade é dele. A vontade é dele que hoje você estivesse aqui, recebendo a palavra que você é filho de Deus, escolhido por Ele. É a vontade dele que você seja salvo. É a vontade dele que você seja salvo, que você esteja aqui. E eu acho interessante que às vezes a gente fala assim, Deus te ama, Jesus te ama. Ou às vezes você até fala para o irmão assim, eu amo você em Cristo, mas você não tem aquele sentimento de caramba, eu gosto muito daquela pessoa. Você fala, eu te amo em Cristo, mas você não tem aquele sentimento de caramba, eu gosto dessa pessoa, ela é minha amiga, essa pessoa é muito especial. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Ele tem prazer em nós, ou seja, que Ele vê graça em você. Às vezes, esse Jesus te ama fica tão comum que a gente esquece a dimensão do que é o amor de Deus. A gente esquece a dimensão. E às vezes você está em casa e talvez sua filha diga para você, mãe, você é chata. Ou seu irmão diga para você, irmão, chato, você é chato. Mas Deus não te acha chato. Deus tem prazer em você. Ele vê graça em você. Então, a próxima vez que alguém falar, Jesus te ama, se sinta amado. A próxima vez que alguém falar, Deus te ama, se sinta verdadeiramente amado, porque de fato, Ele te ama, Ele sonhou com você, Ele predestinou você. Dentre muitos, Ele falou, você é meu escolhido, você é o meu filho.
E a gente não sabe os motivos pelo qual Deus escolhe alguém. Eu acredito que é porque, como a palavra diz, Ele já conhece a pessoa antes dela nascer. Então Ele tem os seus próprios motivos para essa escolha. Mas a questão é que Ele escolheu você. E o filho, aqui hoje estamos cheios de príncipes e princesas, porque somos filhos de um rei. Filhos de um rei. E o que os filhos dos reis fazem? Eles buscam expandir o reinado dos seus pais. Eles buscam expandir o reinado dos seus pais. Então é isso que devemos ter como missão: expandir o reinado, pregar para outras pessoas, levar a palavra no nosso trabalho, na nossa casa, onde a gente estiver, na escola, na faculdade, porque é do propósito dele que nós possamos expandir o reinado. Só que imagina, pastor Marcelo, por exemplo, se o filho dele, Davi, que mora lá em Campos, nem ligasse para ele, para falar um oi, falasse nada com ele, ficasse lá em Campos 6 meses, não desse um telefonema, não perguntasse como o pai está, como é que o senhor ia se sentir, pastor? Ele ia lá e dava uma coça nele. E às vezes Deus faz isso. Às vezes você está tão distante de Deus que Deus te permite passar por uma situação horrível para que você se aproxime dele. Às vezes Ele te deixa passar pela prova, mas Ele está do seu lado durante a prova. Cortar a verba dele? É isso. Às vezes você está passando por um desemprego, não é? E aí você vai e fala para Deus: Deus, eu preciso de dinheiro. E agora? O que eu faço? Às vezes é um problema na saúde. E aí você vai e recorre a Deus. Então, muitas das vezes Deus nos deixa passar por provações porque Ele quer estar próximo do seu filho. Sim. Mas às vezes Deus nos deixa passar por momentos difíceis. Só que a palavra diz que mesmo que estejamos num momento difícil, Ele estará conosco lá no momento. É que nem Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Jesus estava com eles na fornalha. Então, queridos, se você não está conversando com seu pai, talvez você passe por um momento difícil, mas talvez, se você está conversando com seu pai, mas está conversando da forma errada, ele vai fazer alguma coisa também. Vamos ver o que poderia ser feito, né, pastor? Se o Davi, toda vez que te ligasse, ele só ligasse falando: pai, libera um dinheiro aí. Pai, me manda um carro. Pai, me manda uma blusa. E não falasse mais nada. Não queria nem saber do pastor. Só queria pedir. Como é que o senhor ia se sentir? Usado. E agora eu deixo a reflexão para a igreja. Será que não estamos usando a Deus só para fazer os nossos pedidos, mas o relacionamento com Ele não estamos tendo? Irmãos, eu confesso que eu marco lá na minha agenda que eu gostaria de fazer meu devocional às 5 da manhã. Esse é o meu sonho, fazer devocional às 5 da manhã. E eu, assim, quase nunca faço 5 da manhã e sempre faço à noite ou de tarde, quase nunca. E aí hoje eu fui acordada 15 para as 5 da manhã. E aí eu falei: amém, vou orar 5 da manhã. E aí eu orando para Deus, eu comecei a rir,
por causa justamente disso. Eu falo, Senhor, eu peço para acordar às 5 da manhã, mas eu nunca acordo, e quando eu acordo, eu não quero fazer o devocional. Eu comecei a rir, e aí, conforme eu ria, eu acho que Deus está rindo também. Então, às vezes a gente precisa só conversar com Deus. A gente está acostumado a chorar para Deus, né? A gente chora muito para Deus e isso é super válido, eu também choro para Deus. Mas será que a gente está acostumado a rir para Deus? Será que a gente está acostumado a rir? A falar, Senhor, glória a Deus, que vitória. A comemorar, a agradecer. A contar uma piada. Às vezes eu solto uma piada para Deus assim, do nada. Nem sei se Ele achou graça, mas eu solto a piada. Então, a gente tem que ter esse relacionamento, um relacionamento de pai para filho. Muitos cristãos evangélicos são doutrinados do catolicismo. Muitos vieram do catolicismo. E aí, existem algumas questões de colocar Deus muito distante. Deus numa figura tão distante que precisamos de intermediários para chegar a Deus, né? Nosso intermediário é Cristo, amém? Mas não precisamos de nenhum tipo de ídolo para chegar a Deus. Então é colocado Deus tão distante que você esquece que Deus se esvaziou de si mesmo, se esvaziou da sua glória e se fez homem para habitar entre nós, para falar, eu sofri o que você está sofrendo, eu passei por todas as tentações que você está passando. Deus, Ele se esvaziou e se fez filho para habitar entre nós. Então, quando pensarmos em Deus numa figura tão distante, pensem que Deus se fez homem, que sofreu como você. E é por isso que a gente precisa parar de energizar Deus. É muito comum hoje em outras religiões, eu nem seria se seria uma religião ou só mesmo uma moda, de falar que Deus é uma energia, que Deus está no universo e é um tipo de energia. E às vezes a gente vê Deus como uma fumacinha. A gente pensa que Deus é uma fumacinha. Tem isso no nosso imaginário. Mas Deus não é uma fumaça, querido. Deus não é uma energia. Deus é homem. Deus, Ele é o ser que criou todas as coisas, sim. Ele é soberano, sim. Mas por que eu falo que Deus, Ele é homem? Porque a palavra diz, eu criei vocês à minha imagem e semelhança. Deus é um ser relacional. Deus é um ser pessoal. Ele não quer ser usado. Você não quer ser usada. Deus, Ele não quer mentiras. Ele quer relacionamento. Ele quer te chamar de filho. Mas será que você está se comportando como filho, como filha? Deus, Ele quer te chamar de filho. Ele quer que você entenda. E por isso que Ele fala tanto de amor na Bíblia, né? Fala tanto de amor. Porque a palavra diz, Ele nos amou primeiro. Ou seja, Ele te ama. Você não precisa fazer nada para Ele te amar, porque Ele já te amou. Ah, mas como eu posso ter certeza do amor de Deus? Ele entregou o seu único filho para morrer por você, para morrer por mim. Essa é a maior certeza que podemos ter do amor de Deus. Porque Ele sabia, irmãos, que não conseguiríamos cumprir as alianças. O que acontece? Deus, Ele foi, na Bíblia, Ele foi colocando diversas alianças. Quando Ele mandou o dilúvio, Ele botou uma aliança no céu. Ele colocou o arco-íris. Não mais vou destruir a terra. E aí, o que Noé fez? Amaldiçoou a geração de Cã. Ele amaldiçoou Canaã. Ou seja,
entrou maldição de novo para a terra, as coisas começaram a ficar ruins. Aí depois ele foi fazer uma aliança com Abraão. Então todo aquele que for circuncidado, a aliança vai ser feita no homem, ok? Foi feita. Mais uma vez os homens continuaram pecando, fazendo ídolos. Simplesmente não conseguiríamos de jeito nenhum cumprir as alianças, cumprir os decretos de Deus. Então ele falou: eu mesmo vou resolver isso. Vocês não conseguem resolver com esses sacrifícios de animais, com esses sangues derramados, não é o suficiente. Eu preciso ir e resolver o que vocês fizeram. E ele se doou, se esvaziou. E Cristo veio e morreu por nós, pelos nossos pecados, para que hoje você fosse co-herdeiro com Ele, para que hoje você fosse filho, para que hoje você fosse adotado. Nada você podia fazer, porque somos pecadores. Nada. Mas o sangue de Jesus é o suficiente, é mais do que suficiente para te justificar. Amém? E agora você pode ser considerado um filho. Então, pare de colocar a sua identidade nas coisas aqui da terra. Pare de colocar sua identidade em profissão, sua identidade em relacionamento. Tem gente que fala: minha identidade é que eu sou educadora financeira, isso é o que sou eu. Não, isso não é o que sou eu. Minha identidade é que eu sou casada, para a honra e glória do Senhor. E aí faz do casamento um ídolo. Querido, não é a sua identidade. Minha identidade é que eu sou rica. Minha identidade é o dinheiro. Também não é a identidade. Deus não está aí, nem aí para sua conta bancária. A sua identidade é filha do Senhor, filho do Senhor. E aí, para finalizar, eu gosto muito de uma frase, eu acho que eu já usei ela aqui, mas eu gosto muito dela. É uma frase de Billy Graham, que fala assim. Uma frase de Billy Graham, eu coloquei aí no slide, que fala assim: sobre ser candidato à presidência, eu não posso ocupar um cargo de menor importância, pois eu sou embaixador do reino de Deus. Ou seja, estavam falando para Billy Graham: você vai ganhar a presidência dos Estados Unidos, vai se candidata à presidência, que é considerado, vamos dizer assim, o maior cargo de poder do mundo, né? Presidência dos Estados Unidos. Ele falou: gente, vão estar me rebaixando, porque eu sou embaixador do reino de Deus. Ou seja, ele estava dizendo: eu sou filho de Deus. Não importa de onde você veio, não importa a sua profissão, não importa o que aconteceu com você, não importa o que está acontecendo com você, você tem a identidade de filho de Deus. E a Bíblia diz: se um pai terreno dá coisas boas a seus filhos, quem dirá ao seu Pai celestial? Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Deus sabe a necessidade do seu coração. Deus te conhece inteiramente. Por isso você não precisa ficar perturbado. Você não precisa ficar atordoado. Você não precisa ficar desesperado com a situação que está ocorrendo na sua vida. Porque o seu Pai sabe exatamente tudo o que está acontecendo. E Ele não vai deixar que nada te afaste do caminho dele. A palavra também diz, né? A ovelha que foi me... Não sei se é exatamente assim, mas aquele que foi me dado, jamais o rejeitarei. É essa palavra. Aquele que foi me dado, eu jamais o rejeitarei. Jamais o lançarei fora. Ou seja, se você foi escolhido no ventre da sua mãe, Ele jamais te lançará fora. Você recebe isso para a sua vida? Então, eu gostaria
só aqueles que se consideram filhos de Deus, que ficassem de pé nesse momento, para eu fazer uma oração por vocês. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um aqui, Senhor. Obrigada por ter nos adotado. Obrigada por ter sonhado conosco. Obrigada, Senhor, por ter prazer em nós, por nos amar tanto, Pai. Eu venho aqui, Senhor, declarar que nós somos filhos, Senhor. Não deixe, Pai, que seus filhos se percam. Não deixe que seus filhos se desviem. Não deixe que seus filhos coloquem a identidade dele em coisas terrenas, Pai, mas que coloquem a identidade deles em Ti, Pai. Que possamos a cada dia ser mais parecidos contigo. Que possamos realmente imitar a Cristo, Pai. Perdoe nossos pecados, as nossas ofensas, Pai, e esteja nos direcionando através do Seu Espírito Santo em cada passo que dermos nas nossas vidas, Pai. Eu te agradeço por tudo e que cada vida aqui, Pai, seja consagrada a Ti e seja e se coloque à disposição para a Sua obra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar só um minutinho.